É barato, é simples, uma colher de sopa. Em todo lugar onde se consome muito óleo de coco, tem-se muito pouco doença cardíaca. Mata fungo, mata bactéria, mata vírus. E você adquire isso aqui simplesmente ingerindo ou a copra, a parte branca do coco, ou o óleo de coco, e isso vai cair no estômago e vai formar uma substância que tem essa ação. O óleo de coco, ele é quase que um substituto para o leite materno, sem nenhuma esperança, e de repente a melhora foi absoluta. Você sabia que um simples alimento que talvez esteja esquecido na sua despensa pode mudar completamente a forma como o seu corpo funciona? Imagine algo que já foi usado há milhares de anos como remédio e que até hoje é considerado um dos maiores segredos para uma vida mais saudável. Estamos falando, é claro, do óleo de coco, um verdadeiro presente da natureza que pode transformar a maneira como você enxerga a alimentação e o cuidado com a saúde. Pense em algo que não só melhora o funcionamento do seu cérebro, mas também fortalece o coração, ajuda a prevenir doenças que muitas vezes parecem não ter solução. Agora imagina saber que tem um exemplo real de um homem que tinha Alzheimer e voltou a trabalhar, voltou a dirigir, voltou a ter o controle da sua vida, simplesmente incorporando óleo de coco na sua rotina? Parece até que não é real, mas isso é só o começo das revelações que nós vamos descobrir aqui hoje, reagindo ao conteúdo do nosso incrível Dr. Laí Ribeiro. O óleo de coco não é só mais uma moda da alimentação saudável, ele tem um histórico impressionante desde as civilizações antigas que já utilizavam o coco como fonte de cura, e até mesmo a ciência moderna que comprova seus benefícios com um poder antifúngico, antiviral e antibacteriano. Por isso, fique comigo nesse vídeo e assista ele até o final, porque vamos trazer muitos insights valiosos aqui juntamente com o Dr. Laí. Por isso, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Já existia o uso do óleo de coco no tratamento de doenças. E a medicina ayurvédica é praticada hoje por pelo menos 1/3 do mundo. Os chineses, os japoneses, os coreanos, os asiáticos em geral. A medicina preferida deles é a medicina ayurvédica. E o uso de óleo de coco em preparação medicinal é muito comum entre esses povos. Se você é um indivíduo com mente científica e você quer avaliar se isso realmente tem fundamento, se você entrar no Google e digitar entre aspas coconut oil, óleo de coco, você tem mais de 25 milhões de citações. Não é 1000 não, é milhões. É barato, é simples, uma colher de sopa tem em torno de 14 gramas de óleo de coco, 1 ou 2 colheres de sopa por dia. Você pode colocar no seu café, ele vai ficar um pouquinho mais adocicado, ao invés de você usar açúcar, porque o coco também tem a sua própria açúcar, e você vai estar fazendo um grande bem, principalmente para o seu aparelho cardiovascular. Para você ter uma ideia dessa história de gordura, as gorduras são classificadas em cadeia curta, cadeia média e cadeia longa, porque a gordura é formada de ácido graxo. Quem falar para você que óleo de coco engorda, não entende de bioquímica, não entende de nutrição. Isso aí te dá uma perspectiva do que está acontecendo. A região Bicol da República das Filipinas tem o maior consumo de coco do país e a mais baixa taxa de doença cardíaca. Essa correlação não existe só na região Bicol. Em todo lugar onde se consome muito óleo de coco, tem-se muito pouco doença cardíaca. Os efeitos benéficos da água de coco nos níveis de HDL. Se você ingere água de coco diariamente, você vai aumentar o seu HDL, que você conhece com o nome de colesterol bom. Então a água de coco também tem um efeito terapêutico muito grande. A gordura predominantemente no coco é saturada, de cadeia média, caprílico, cáprico e láurico. Esses três, aqui está mostrando para você que o coco é conhecido como a árvore da vida, há mais de 4.000 anos usado na culinária. O nome científico é Cocos nucifera. Em 1553 chega ao Brasil, proveniente de Cabo Verde. E à direita você tem a composição e o ácido láurico, nós vamos discutir daqui a pouco. Quando ele cai no estômago, ele transforma-se em monolaurina, e a monolaurina mata fungo, mata bactéria,
mata vírus. Nos Estados Unidos, hoje, eles estão usando monolaurina em casos de pacientes internados com infecção hospitalar resistente a antibióticos. E eles estão salvando vidas com a monolaurina. E você adquire isso aqui simplesmente ingerindo ou a copra, a parte branca do coco, ou o óleo de coco, e isso vai cair no estômago e vai formar uma substância que tem essa ação antibiótica, mas não prejudica como os antibióticos. O leite materno é rico em ácido láurico. 14% da gordura saturada do leite materno é láurico. 47% dos ácidos graxos do coco é láurico. O óleo de coco ele é quase que um substituto para o leite materno. Aliás, as famílias pobres, onde não tem amamentação por alguma razão, eles fazem uso do óleo de coco e da água de coco e do coco para substituir. E aqui está a explicação. Então não necessita da bile para ser absorvido. Se uma pessoa que tem a vesícula removida, ela não consegue absorver gorduras, mas essa gordura de cadeia média não precisa de bile para ser absorvida. Facilita a absorção de outros nutrientes, principalmente vitaminas e minerais. Não é armazenado no tecido adiposo na forma de triglicérides, não engorda. Não requer insulina para o seu metabolismo, ou seja, o diabético pode, sem problema, fazer uso do óleo de coco. É termogênico, significa que aumenta o metabolismo e com isso ajuda no sentido de emagrecimento, e é menos calórico do que outras gorduras. Aumenta a termogênese e aumenta a beta-oxidação. O coração usa melhor essa energia. Aumenta a termogênese pós-prandial, ou seja, depois que você ingeriu uma refeição, aumenta o metabolismo. Aumenta a CCK e a PPY, ou seja, aumentando a saciedade. Se você ingerir óleo de coco, você vai comer menos. Você vai ter menos fome. Agora pensa comigo, se culturas inteiras como os filipinos, os asiáticos já usam óleo de coco há séculos para prevenir doenças cardíacas, por que a gente ainda subestima esse alimento aqui no Brasil? E sério, olha essa comparação. Eles consomem óleo de coco diariamente e têm menores taxas de doenças cardiovasculares no mundo. E mais, você sabia que o coco é um dos poucos alimentos que ajudam os diabéticos? É isso mesmo, porque quem é diabético e consome o óleo de coco, esse óleo de coco ele não precisa da insulina para ser metabolizado. Ou então o que isso quer dizer pra gente? Se você é diabético, você também pode usufruir da melhor maneira dos benefícios que o óleo de coco tem, porque não vai precisar da insulina para metabolizar o óleo de coco, as propriedades que ele tem no seu organismo. E isso sem contar o fato que ele aumenta a saciedade, é um termogênico natural e ajuda na perda de peso. Como que a gente não pode querer incluir um alimento assim no nosso dia a dia? Eu vou colocar para vocês aqui na descrição o link que eu achei no Mercado Livre do óleo de coco que o Dr. Lair indica. E tem que ser um óleo de coco que seja extra virgem e prensado a frio. Vem 500 ml, tá um preço bem bom. Ele é antiviral, antifúngico, antibacteriano. Inibe a transcriptase reversa do HIV. Paciente com HIV positivo que faz uso de óleo de coco não evolui para AIDS. E é um imunomodulador, ajudando bastante em pacientes com doenças autoimunes. Você está vendo que o coco é um dos melhores alimentos que existe, tá? É um alimento funcional subutilizado. Ele é rico em ácido láurico, ele é rico em triglicéridos de cadeia média, ele inibe a 5-alfa-redutase, ele é um potente anti-inflamatório, ele inibe a interleucina 1, a interleucina 6, aumenta a interleucina 10, que é anti-inflamatória. Ele não muda o colesterol, mas ele diminui o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom. Ele tem um efeito antitrombótico e ele inibe a peroxidação lipídica. Ele tem uma ação antioxidante. Tudo isso é estudado, tudo isso é publicado. Aqui está a doutora Mary Newport, escreveu esse best-seller, onde o marido dela, Steve, desenvolveu Alzheimer e ela não tinha mais o que fazer com ele. Ela começou a dar para ele óleo de coco sem nenhuma esperança e de repente a melhora foi absoluta. Ele voltou a ser o contador da firma dela, ele voltou a dirigir. Quando você ingere o óleo de coco, você gera no seu corpo corpos cetônicos, que são 3, acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. E esses corpos cetônicos, gerados a partir dos triglicéridos de cadeia média do coco, são de grande valia no metabolismo energético do cérebro. O cérebro gosta de ser alimentado com corpos cetônicos. Olha que coisa interessante. O paciente com Alzheimer
você faz um teste nele chamado teste do relógio. Você entrega para ele uma folha em branco e pede ele para desenhar um relógio. O Steve, o marido da doutora Newport, ela entregou para ele uma folha em branco um dia antes de começar o óleo de coco e pediu ele para desenhar um relógio. Olha o que ele desenhou. Ele fez um esboço, você não sabe que aquilo é um relógio. Aí ela colocou uma colher de sopa 3 vezes ao dia de óleo de coco. Olha o que acontece 2 semanas depois. 2 semanas depois, olha lá, compara o antes do óleo de coco, compara com 14, 2 semanas depois. Agora, aqui 1 mês depois, 37 dias depois, olha a diferença que vai acontecendo. Isso aqui não tem jeito de não ser verdadeiro. Olha lá, mostrando o efeito. Isso repercutiu e ele voltar a dirigir, ele voltar a ser o contador, ele voltar a ter emoções normais. Isso com apenas óleo de coco. Não subestime esse alimento funcional. Ele pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. Durante 15 dias, 2 semanas, toma uma colher de sopa de óleo de coco 2 vezes por dia. Você vai ver a diferença na pele, no sono, no intestino. E claro que seu coração vai agradecer muito. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. A grande lição de hoje é que o óleo de coco é muito mais do que um ingrediente de receita fitness ou algo que a gente coloca no cabelo. Ele é um verdadeiro presente da natureza para nossa saúde, tanto física quanto mental. E se você começar a incorporar apenas uma colher de sopa na sua rotina, você pode esperar com toda certeza os benefícios que vão ocorrer lá no seu coração, na sua pele, no seu intestino e até no seu humor. E é incrível como um alimento tão simples e acessível ele pode ser tão subestimado no nosso dia a dia. O óleo de coco realmente se destaca como um exemplo de superalimento, algo que a natureza nos dá de forma quase generosa e que pode impactar positivamente nossa saúde em várias dimensões. Eu confesso que eu já fui cético em relação a tantos benefícios atribuídos assim a um único produto, mas observar os estudos, os relatos como esse que o Dr. Lay trouxe pra gente, fica muito claro. E o fato dele atuar como antiviral, antifúngico, antibacteriano, por exemplo, já é algo que deveria colocar o óleo de coco no topo da lista de alimentos funcionais. E o mais interessante e bom também é que você pode passar ele e também pode ingerir. E também quando nós pensamos na questão do ácido láurico, que é a substância que está presente no óleo de coco, essa substância, sabe aonde mais ela é encontrada? No leite materno. Então, olha que incrível, né? Agora falando de algo mais pessoal, eu acho fascinante como ele também pode ser utilizado para melhorar o desempenho cerebral, especialmente em condições tão desafiadoras como Alzheimer, por exemplo. E aí a gente pode se fazer algumas perguntas, né? Será que nós estamos explorando de fato o potencial da alimentação funcional ou estamos apenas presos a medicamentos e soluções artificiais? Eu mesmo comecei a usar óleo de coco nas minhas refeições, preparar as minhas refeições com óleo de coco e posso dizer que a experiência foi surpreendente. Ele tem um sabor suave, não é uma coisa que vai roubar o sabor dos alimentos e além disso ele ajuda na saciedade, que é um bônus enorme para quem está tentando manter uma dieta equilibrada. Fora isso, que a sensação de energia ao longo do dia é notável. Eu acho que às vezes nós subestimamos como pequenas mudanças na rotina alimentar podem trazer grandes impactos no nosso bem-estar. Então a dica final é essa: experimente incluir o óleo de coco na sua rotina por algumas semanas e observe as mudanças, seja na pele, no sono, no intestino ou na disposição. Os resultados podem te surpreender com certeza. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Por isso, peço que você já deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo. Que todos tenham uma excelente semana e até o próximo vídeo.